Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, aleluia, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, aleluia. Aleluia. Eu fico pensando assim, quando nós olhamos para a história que está registrada da igreja de Curitiba, nós percebemos uma igreja que, em suas reuniões, experimentava do sobrenatural do Senhor. O Senhor se manifestava, o Senhor fazia até mesmo tremer o local onde eles estavam. Isso está registrado. Dons eram repartidos. As pessoas tinham uma fé em comum, tinham um amor em comum, tinham uma perseverança em comum. E às vezes eu fico me perguntando, por onde às vezes a gente anda, por que às vezes é diferente? Eu fico pensando, será que foi uma dispensação para aquele tempo? Será que o Senhor quis fazer daquela forma naquele tempo? Ou será que nós não somos como o povo daquele tempo? Eu fico me fazendo essa pergunta. E sabe, irmãos, eu acredito das duas formas. Eu acredito que essas duas opções se encaixam. Eu creio que Deus é um Deus que trabalha com dispensação. Há tempo para tudo. Houve um tempo que aquela igreja praticamente foi dispersa, mas foi por um propósito, para que o Evangelho fosse levado aos quatro cantos. Mas eu creio que o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. O Espírito Santo foi dado à igreja. E é interessante que eu citei agora há pouco que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve dizendo: enchei-vos. Enchei-vos. Ele não está falando assim, deixem-se ser cheios. Ele fala, enchei-vos. Diga assim, enchei-vos. É uma responsabilidade minha e sua. Não se trata de o Espírito Santo estar aqui para te encher. Se trata do Espírito Santo estar aqui para você se encher dele. A diferença é que, quando você quer que ele te enche, você está entregando essa responsabilidade a ele. Você está pedindo algo que ele já te deu. É a mesma coisa de eu dizer: alguém traz água para mim? Mas a água está aqui. E para mim usufruir dessa água, saciar a minha sede, eu preciso me apropriar. Eu preciso tomar. O Senhor está dizendo isso a você, igreja. O que você está esperando? Você está no local apropriado. A reunião é sobre isso. Se encher dele. Mas por que eu devo me encher dele? É aí que está o segredo. É o porquê que você quer se encher dele que vai levar você a ser ou não ser cheio. Porque o Senhor, Ele olha a motivação do seu coração. Muitos querem ser cheios, pastor. Muitos querem ser cheios, mas por quê? Porque ser cheio me promove, me faz ser visto, me faz ser aplaudido, me faz ter agenda, me faz ser notório, me faz ser visto. Ser cheio, muitas vezes, me faz ter até alevi, camarim, na concepção daqueles que acreditam que ser cheio é se mover nos dons. Mas deixa eu te dizer, se mover nos dons é outra coisa. Porque existe uma diferença. Eu não estou pregando ainda, calma, eu vou chegar lá. Mas eu preciso falar isso para você antes.
Existe uma diferença entre você ter o Espírito em você e o Espírito sobre você. Quando Jesus foi subir aos céus, ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo habitou neles. Foi aí que eles criaram fome, força, para poder buscar o Senhor perseverantemente, de forma unânime. Não era o pastor, não era a pastora, não era uma equipe de obreiros, eram todos. Tá, tudo bem, foi mais de 500 que viram Jesus ressuscitado, mas perseverado mesmo, perseverando, está registrado que era aproximadamente 120 que perseveravam dia e noite na oração. E sabe qual é o segredo? Eles estavam unidos numa só propósito. Jesus tinha feito uma promessa, que eles seriam revestidos de poder do alto. Esta é a unção que vem sobre você. A unção que está em você é a pessoa do Espírito Santo. A unção que está sobre você é o poder do Espírito Santo que te capacita para a obra dele. Nós que somos pentecostais, nós cremos nisso. O Senhor disse que nós que cremos nele faríamos obras maiores do que ele. Curaríamos os enfermos, expulsaríamos os demônios, falaríamos em novas línguas. Nós cremos nisso. E eu digo, esse Espírito está aqui. Ele está disponível, ele é uma pessoa. Perguntaram para um pastor, como você é cheio do Espírito Santo? Tinha um rio, ele falou: pega cada uma peneira. Você já deve ter ouvido essa, mas eu vou falar de novo. Cada um pega uma peneira, vai lá naquele rio e enche aquela peneira para mim de água. E aqueles jovens ficaram o dia inteiro tentando encher aquela peneira de água. Qual o resultado? Não conseguiram. Aquele pastor velhinho chega para eles e fala: vocês não entenderam. Eu vou mostrar para vocês como encher a peneira. Tá? Ele pegou a peneira, ele mergulhou na água e ele deixou ela dentro da água. Entendeu a diferença? Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas na medida o qual você tem o total controle e usar esse ser cheio de uma forma que lhe convém. Mas não pode ser cheio do Espírito Santo assim. Para ser cheio do Espírito Santo você tem que mergulhar, deixar que as águas te dominem. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu creio que ele é o mesmo lá naquele dia de Pentecostes, onde ele desceu com fogo. Eu creio que numa reunião como essa, pastor, pode se levantar avivalistas para essa nação. Eu creio, porque não depende de quem está aqui à frente pregando agora, não depende de qual igreja, depende da sua resposta a esse chamado. É com você, na medida que você se entrega, ele se manifesta. Na medida que você se rende, ele se dá a conhecer você. Amém? Agora eu posso pregar. Mateus capítulo 14. Aleluia. Versículo 22. Está escrito assim: logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga assim: o vento era contrário. No versículo 25: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Aleluia.
Você já ouviu inúmeras mensagens baseadas nessa passagem, nesse registro. O Evangelho de Mateus, ele escreve de uma forma muito detalhada esse acontecimento e nos ensina tanto. Esses discípulos que tinham andado com Jesus, já andavam com Jesus há algum tempo, viu Jesus multiplicar pães, peixes e alimentar uma multidão. Esses discípulos já tinham conhecido Jesus de uma forma diferente. Eles então recebem uma palavra de Jesus. Alguém aqui já recebeu uma palavra de Jesus? Se você é crente, você recebeu uma palavra de Jesus. Eles receberam uma palavra. Qual foi a palavra? Vá para o outro lado. Eles não receberam uma palavra de qualquer um. Eles receberam uma palavra de quem criou a terra, tudo que existe nela. Eles receberam a palavra do Filho de Deus, primogênito, aliás, até então unigênito. Eles receberam a palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eles receberam a palavra e eles obedeceram a palavra. Eles entraram no barco. Quando você recebe uma palavra, você tem um caminho a percorrer. Quando você recebe uma palavra, você tem um caminho para você andar. Este caminho vai te levar ao seu destino. E no fim dele vai estar o cumprimento dessa palavra. Você recebeu a palavra na sua vida. Você tem palavras do Senhor sobre a sua vida. Todas as vezes que você, crente, senta nesse banco e ouve o homem, a mulher de Deus falar: ei, Deus está com você, você é mais que vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você está recebendo uma palavra dele. Eles receberam uma palavra e eles acreditaram nessa palavra. E eles entraram no barco em obediência à palavra. Alguém aqui entrou em algo em obediência à palavra? E você está nesse barco em obediência à palavra. Mas sabe o que acontece? No decorrer desse caminho, vai ter vento contrário. Diga assim: vento contrário. Ele vai vir. Não tem como. Pastor Felipe, mas Deus em cruz de vitória. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós temos que nos preparar para o dia mau. Porque o dia mau ele vem. Pastor, mas eu estou vivendo um momento tão maravilhoso na minha vida. Glória a Deus por sua vida. Aproveite, louve o Senhor, desfrute. Mas se prepare. Porque um dia você vai enfrentar o dia mau. Você vai. E eu não posso mentir para você. Pastor, eu tenho que viver então com essa tensão do futuro. Sofrer prematuramente? Não é isso que eu estou te dizendo. Estou dizendo a você que você tem que depender do Senhor. Você tem que se revestir das armaduras dele. Jesus já tinha, antes de dar essa palavra para os seus discípulos, ele já tinha dado a eles condições de crer que se ele deu a palavra, ele era fiel para cumprir. Porque ele tinha falado antes: tragam o que vocês têm. Ele tinha mostrado que ele ia multiplicar o pão e ia saciar a fome de uma multidão. E ele cumpriu essa palavra. E tantas outras. Mas o vento contrário veio. Eles estavam no mar da Galileia. Pescadores experientes tinham ali naquele barco.
E de repente, quando vem o vento contrário, como está na história, registrado aqui na sua Bíblia, quando o vento veio contrário, as ondas começaram a balançar aquele barco. Não preciso falar que o barco é sua vida, certo? Você já entendeu isso? E o vento começa a balançar aquele barco. A única estrutura que eles tinham, que eles podiam confiar, era no conhecimento que eles tinham de marinheiro, de pescadores, e no barco. Só que o vento contrário já ameaçava aquela estrutura que eles tinham. O vento contrário já ameaçava toda a segurança, autossegurança que eles tinham. Eu não sei se você se enquadra no que eu estou dizendo, mas se Deus te deu uma palavra, se prepara, porque você vai entrar nesse processo. Qual processo? O processo de aprender a depender dele. Aonde ele mostra para você que toda a estrutura que você acredita ter não te mantém de pé. Toda a experiência que você acredita ter, e segurança e autossegurança, não te mantém de pé. A sua tão sonhada profissão conquistada, o seu patrimônio, não te mantém de pé, nem seguro. Por obediência, eles entraram naquele barco, e o vento se levantou contra eles, contra aquele barco, contra a estrutura deles. Eles temeram pela vida deles, certamente. Em outro evangelho está escrito que eles estavam a uma distância aproximadamente de 6 quilômetros. O mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, um grande lago. Às vezes, a situação que nós estamos nem é um grande mar, é um lago. Mas quando o vento contrário vem, ele vem para se mostrar maior do que o seu Deus. Quando o vento contrário vem, ele vem para mostrar para você que ele é maior do que o seu Deus. Eu não sei o que você está vivendo, ou o que você vai viver. Talvez você acredite que não está nessa situação, não tem nenhum vento contrário. Eu acredito que todos nós nos enquadramos nisso. Nesse momento, ainda que sua vida aparentemente seja perfeita, eu pergunto para você, de fato, você vive uma vida intensa em Cristo Jesus? De fato você responde ao chamado dele? De fato você o ama de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças? Ou isso para você é algo impossível? Ou isso para você está tão distante, há um vento contrário que te impede de fluir, de romper? O vento contrário, ele vem, ele virá, e ele vai se mostrar maior do que o seu Deus. E o problema é que você não vai perceber isso muitas vezes, porque você vai acreditar, você vai esquecer, você vai acreditar que o que está diante de você é algo para você resolver, é algo para você solucionar, é algo para você superar. E você vai esquecer da palavra nesse momento. Eu creio que eu estou aqui para te lembrar da palavra do Senhor na sua vida. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei qual a circunstância que você vê diante de você hoje, maior do que você mesmo. Aí que está o segredo da questão. Aquele vento era maior do que a estrutura deles, era maior do que o barco. Eles não conseguiam vencer aquele vento com a estrutura que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham. Aquele vento se mostrava maior do que eles. E quando isso acontece conosco, nós esquecemos, como eu disse,
que nós temos uma palavra. E eles, por esquecerem dessa palavra, eles temeram, eles não perseveraram. E sabe o que é interessante? Em outro evangelho, Marcos, capítulo 6, depois você dá uma olhada, relata que, se não me engano, ou Marcos ou João, relata que Jesus, na verdade, tinha plano de passar por eles. Jesus não ia entrar no barco, Jesus ia passar adiante e ia esperar eles lá do outro lado. Esse era o plano de Jesus. Ele ia passar por eles e ia esperar eles do outro lado. Mas quando Jesus viu que eles não tinham ainda entendido quem tinha dado a palavra para eles, Jesus se manifestou a eles. E sabe o que é maravilhoso? Jesus se manifestou a eles andando por cima daquilo que se mostrava maior do que eles. Jesus, eu vou tentar repetir para ver se você pegou. Não é para você dar glória, nada disso não. Para animar o pregador, eu não preciso disso. Mas você precisa pegar essa chave. É uma chave, é um entendimento. Isso vai abrir o seu entendimento. Jesus se manifestou a eles andando por cima daquilo que se mostrava maior do que eles. O Senhor vai se manifestar a você acima daquilo que se mostra maior do que você. Ele faz isso o tempo todo, pastor. Ele sempre se manifesta a nós acima daquilo que se mostra maior do que nós. Seja a vida financeira, seja a vida profissional, seja a vida conjugal, ministerial, seja qual for a área da sua vida, Ele se manifesta e se manifestará sempre se colocando acima daquilo que se mostra maior do que você. Mas o problema é que nós não conseguimos identificá-lo quando Ele se manifesta, se nós esquecermos da palavra. Eles esqueceram da palavra tentando manter uma estrutura. Segura o meio, baixa a vela, segure-se, tira o excesso de água, tentando manter aquela estrutura, com toda a experiência que eles tinham, com todo o conhecimento que eles tinham, com toda a bagagem que eles tinham. Eram pescadores, a maior parte. Só que eu sei, eram 4 ali pescadores. Eles tentavam manter aquela estrutura para vencer aquelas circunstâncias que se mostravam maiores do que eles. E eles esqueceram de que tinha uma palavra. Aleluia. E por esquecerem que tinha uma palavra, eles não perceberam quando Jesus, eles não identificaram Jesus se manifestando acima daquela circunstância. Eles pensaram que era um fantasma. Está aqui. No versículo 26, os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eu não sei, mas eu acredito que muitas vezes nós podemos até não gritar, ficar apavorados, mas nós recuamos, nós não damos um passo à frente, porque nós não reconhecemos Jesus se manifestando acima das circunstâncias que se dizem maiores do que nós. Ele se manifesta acima dessas circunstâncias e te chama. Ele se manifesta acima das circunstâncias e diz: ei, sou eu, não tenha medo. Quantas vezes ele falou para você: sou eu, não tenha medo? Quantas vezes ele te disse: você vai vencer, você vai triunfar?
Eu estou com você. Você vai chegar do outro lado. Quantas vezes? E quantas vezes você não soube identificar? Até hoje Ele te chama a andar por cima das circunstâncias que se dizem maiores do que você. Até hoje Ele te chama para andar além, sair da mediocridade, andar no extraordinário. Nosso Deus é um Deus de extraordinário. O Jesus que eu vejo na Bíblia é um Jesus que em todo o tempo chamava os seus discípulos a andar no sobrenatural, no extraordinário, a experimentar o reino dos céus. O reino dos céus, irmão, é o governo de Deus na terra. É quando Deus resolve o que não pode ser resolvido. Cria, faz desaparecer, ressuscita. Esse é o reino. É quando a sua natureza não consegue dominar você, mas você, pelo poder dele, domina a sua natureza. Algo que é impossível para quem não está em Cristo. Ele te chama a andar por cima das circunstâncias que hoje se mostram acima de você. O que é? O que é, jovem? O que é, jovem, que impede você de ser uma luz lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? O que é que te envergonha? O que é que tem te vencido? O que é que tem feito Satanás calar a sua boca? O que é que tem feito você acreditar que você não pode? Jesus está se manifestando acima disso hoje. Mas tem outra chave. Quando Jesus se manifesta acima dessas circunstâncias que se mostram maior do que eu e você, Ele chama eu e você para andarmos com Ele acima dessas circunstâncias. Ele não só se manifesta acima delas, mas Ele te chama a andar com Ele por cima delas. Essa é a diferença do crente. Ele passa pelo dia mal como o ímpio passa pelo dia mal. Ele tem dias ruins como o ímpio também tem dias ruins. A diferença é que ele passa pelo fogo, mas o fogo não queima. Ele passa pelas muitas águas, mas elas não podem submergir. Ele anda por cima das circunstâncias. Essa é a diferença. Essa é a vitória que Jesus te chama hoje. Talvez a vitória que você está esperando é eu chegar aqui e entregar para você uma palavra, uma profecia e dizer: ei, o que você está esperando vai acontecer. Eu estou dizendo para você, a palavra de Deus para você hoje é: a terra é sua, pega a espada e vai conquistar. Vai para cima. A terra é sua, mas está cheia de gigantes e você vai ter que derrubar esse gigante. Mas eu estou te garantindo, você vai derrubar. Temos que tomar cuidado com esse evangelho que coloca Jesus como um Papai Noel, que vai passar por cima aqui essa noite em sua carruagem jogando presentinhos para você. Muito mais do que isso ele é. Ele ensina você a ser um vencedor. Não há vencedor sem guerreiro. Não há como você dizer que você venceu se você não guerreou. Deus sempre ensinou o seu povo a batalhar. Mas a diferença é que nossas armas não são carnais, não são naturais, não são estruturas naturais que o vento contrário pode conter. As nossas armas são espirituais em Cristo. Será que você está pegando isso aqui, irmão? Ele te chama hoje a andar por cima das circunstâncias, seja ela qual for. Ele diz em sua palavra: não era Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós,
Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: mas se Elias era um homem como eu e você sempre vai falar: jamais, Elias não era um homem como eu e você. Não. Elias era Elias. A diferença de Elias era o Espírito que estava nele. Será que esse Espírito habita em você? Será que ele habita em mim? Mas também havia uma diferença. Elias, quando o Senhor chamou ele a andar por cima das circunstâncias, das limitações humanas, ele foi. Você quer viver o extraordinário de Deus, mas o que você está fazendo de extraordinário com Deus? Para Deus? Você quer uma vitória? Você quer que Ele resolva os seus problemas? Você quer que Ele te faça triunfar? Que Ele abençoe os seus negócios? Eu digo para você, Ele vai te atender. Ele vai. Antes desse acontecimento, no contexto dessa história, Ele multiplicou o pão e saciou a fome de multidões. Logo à frente, Ele fala para aquela multidão que foi também para o outro lado. Atrás dele, Ele pega e fala: vocês não vieram atrás de mim porque vocês viram o sinal e creram. Vocês vieram porque vocês querem pão. Essa multidão, ela viveu a experiência da provisão, mas ela não viveu essa experiência de andar por cima das circunstâncias. Multidão não vive essa experiência. Você quer viver de provisão? Eu não quero viver de provisão. Deus nunca chamou o povo dele para viver de provisão. Deus chamou o povo dele para habitar num lugar que não é íntimo. Mas a provisão é um processo para te ensinar a depender dele, crer na palavra dele, que se ele tirou você do Egito e prometeu você essa terra, você vai chegar lá. Se não me engano, eu ouvi o meu pastor esses dias falar que seriam 40 dias e virou 40 anos. Porque o processo, ele se repete até você responder a ele. E tem pessoas que vão para a sepultura e nunca vão viver o extraordinário, porque não quiseram andar com ele. Andar com ele é andar por cima das circunstâncias. Pastor, como isso? Como posso? Como posso andar por cima das circunstâncias? Isso é uma vida no Espírito. Ele diz em sua palavra: se você está em Espírito, andai também em Espírito. Como? Vai estudar sobre isso. Essa é a chave do seu vida. Estou buscando no Senhor, tem artigo no meu coração, estou preparando uma imersão que ela chama de AA. Eu uso essa sigla para ficar mais fácil, que é despertar, alinhar e ativar. E é tudo falando sobre vida no Espírito. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam em Espírito e em verdade. Não há adoração genuína se não é em Espírito e em verdade. Ele disse que se nós estamos no Espírito, temos que andar no Espírito. Nós precisamos entender isso. Isso tem que ser o nosso tema, isso tem que ser o nosso alvo de pesquisa. Você precisa entender isso, porque é aí que está o segredo de você andar por cima das circunstâncias. As muitas águas representam as circunstâncias nesse texto. O vento contrário representa as circunstâncias. Teve um dos discípulos que creu quando ele disse: sou eu. Ele não está falando para você aceitar qualquer loucura que apareceu para você, não. Porque eu vou te falar, quando ele te chama para andar por cima das circunstâncias, é sobrenatural. É algo que está além, irmão. Sabe o que é você? Às vezes está com uma dívida gigantesca e ele fala para você: vai lá no banco, chama seu gerente, senta com ele, eu vou te honrar. Você não tem um centavo no bolso. Você fala: isso deve ser coisa da minha cabeça. Isso acontece o tempo todo com o cliente.
de novo. Alguns ele tem paciência e manda um profeta. Outros que se julgam tão espirituais aqui na igreja, que se julgam tão maduros, tantos anos de fé, ele não manda um profeta. Você já não tem amigo? Ele falou? Ele fala como falou com Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Eu não te falei para ele? Vai! Você está pedindo vitória? Eu já não te dei vitória. Vai! Se posiciona diante daquilo que se mostra maior do que você, porque o que se mostra maior do que você, na verdade está se mostrando maior do que o seu Deus, e você não pode aceitar isso. Sabe o que fez Davi enfrentar Golias, irmão? Não foi a sua coragem, foi o seu amor e respeito ao seu Deus. Ele não chegou lá falando: eu posso enfrentar esse Golias, porque eu tenho a unção, eu sou cheio. Ele chegou falando: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu fico pensando, será que se nós tivéssemos o coração de Davi não viveríamos isso? Quantos Golias têm se levantado contra a igreja do Senhor e têm envergonhado ela, porque a igreja não tem resposta? Satanás está ceifando vidas lá fora o tempo todo, está envergonhando o evangelho o tempo todo, está calando a igreja, está paralisando a voz profética da igreja a cada dia, está enchendo a igreja de intelectuais que querem explicar o mover do Senhor, querem explicar como ele anda por cima das águas, mas não tem coragem de falar: ei, é o Senhor mesmo, eu também quero ir. Jesus, ele disse que se nós crermos, faríamos coisas maiores do que ele. Mas você não tem coragem de sair do barco. Para você é mais confortável o barco, é mais seguro, é mais racional. Não tem problema, porque sempre vai ter quem tem coragem de sair do barco por você, né? Vai chegar o dia que não vai ter Pedro nesse barco, para você conhecer o Jesus que anda por cima das águas e mostra para você que você também pode andar. Ele falou que Elias era um homem sujeito às paixões que nós. Ele estava querendo dizer: se Elias experimentou aquilo, você também pode. A diferença foi a resposta. Resposta. Qual a resposta que você tem dado a esse chamado de Deus na sua vida hoje? Ele te chama aí além, irmão. Ele te chama aí além. Sai do barco. O natural ele se mostra tão grande diante de nós. As coisas desse mundo se mostram tão gigantes diante de nós. Nós olhamos para nós, diante de nós, e vemos tantas limitações em nós mesmos e diante de nós a cada dia. Limitações financeiras, intelectuais, ministeriais. Falta obreiros na grande seara. Muitos querem carro, mas não têm carro. Tantas circunstâncias se mostram diante de nós maiores do que nós. Presta atenção. Você carrega um nome sobre a sua vida. E por zelo desse nome você não pode aceitar essa circunstância prevalecer sobre isso. Chega na sua casa hoje, tem a atitude de dizer: basta. Basta. Quem é essa circunstância para se mostrar diante de mim como maior que o meu Deus? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. E tem aqueles que ousam, quando ele fala que é ele, sou eu que estou te chamando. Eles falam: então eu vou andar por cima das águas, eu vou andar no sobrenatural, por cima das circunstâncias. Tem aqueles que vivem isso, mas eles começam a caminhar. Eu já vivi isso, não só uma vez, várias vezes. E de repente,
está escrito assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Você começa a andar sobrenatural, você começa a fluir, você começa a entender que as circunstâncias não são maiores. O pecado daquela pessoa que você quer ganhar para Jesus não pode ser maior do que o poder do Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então você vai com ousadia e só chega e fala Jesus. Quando você fala Jesus, ele começa a chorar. Quem já viveu isso? Com certeza alguém aqui. Você começa a ver o Senhor usar a sua vida para tocar outras vidas. Você começa a ser canal de Deus, ser boca de Deus. Mas de repente o vento sopra. Aliás, o vento está soprando. Porque quando Jesus vai andando sobre as águas, o vento ainda estava soprando. Ele não parou o vento. E com o vento as ondas balançavam o mar. Ele não parou. Quando ele chamou Pedro para andar por cima das águas, ele não parou no vento contrário. Ele ensinou para Pedro que ele podia andar acima da força do vento contrário. Mas o problema é que Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no vento. E quando ele olhou para o vento, ele viu que o vento era mais forte do que ele. Está aqui outra chave. Se você olhar para as circunstâncias e olhar elas, tirando os olhos de Jesus, você vai ver circunstâncias maiores que você. Você não vai ver com os olhos de Jesus. A palavra diz que a mente de Cristo habita em nós. Ele chama você a olhar as circunstâncias com os olhos dele. Já percebeu que quando você olha as coisas de cima, elas se tornam pequenas? Se tornam pequenas. Mas quando você olha de baixo, elas se tornam maiores que você. Mas ele diz que nós habitamos com ele nas regiões celestiais. Você crê nisso, irmão? Se você olhar com os olhos dele para as circunstâncias, você vai entender que elas não são maiores do que você. Por que não são maiores que você? Porque não é sobre você, é sobre quem está em você. É isso que fez Davi ter coragem de enfrentar Golias. Ele não olhou com os olhos dele. É isso que fez Elias não ter medo daquele exército que foi lá para buscar ele. Eliseu, na verdade, né? Ele falou: permita que meu servo tenha os olhos abertos para ver o que eu vejo. Quando ele abriu os olhos, ele viu um exército cercando eles, de anjos. Uau! Queria convidar vocês a se colocar de pé. Pode ser só Jesus te chamando mais uma vez para andar por cima dessas circunstâncias. E você não percebendo que é Ele, achando que é só mais um pregador de mais uma quinta-feira. E você ainda continua esperando que o vento contrário se acalme para você continuar na sua estrutura e chegar até o capítulo final. Ou você pode entender que a sua estrutura não é suficiente para andar por cima das circunstâncias. Você precisa dele. É sobre ele, não é sobre você. A sua vitória está em entender isso. Ele falou para aquela multidão que foi atrás dele por causa da provisão. Ele socorreu aquela multidão. Ele sabia que aquela multidão precisava. Como você precisa de cura, você precisa de um milagre financeiro, de um socorro de Deus, você precisa que Deus intervenha em alguma situação na sua vida. Ele sabe das suas necessidades e ele sim socorre elas. Mas ele te chama além disso. Ele falou para aquela multidão: vocês estão buscando por causa do pão que eu multipliquei e saciei a fome de vocês. Ele está falando, ele falou para aquela multidão e ele está falando aqui nessa noite: trabalhar para as coisas eternas, nas coisas que permanecem. Ele está dizendo para mim e para você: dedica-se a construir de fato algo no céu, porque as coisas da terra são passageiras.
Ele te dá para você usufruir, para você servir, mas elas vão passar. Hoje pode ser, espere em Deus que não, mas pode ser o último dia que você entra no seu carro, pode ser o último dia que você entra na sua casa, que você deita na sua cama, pode ser o último dia que você liga o seu ar-condicionado, pode ser o último dia. Você tem depósito onde você está indo? Você tem alguma coisa construída lá? Por que paramos de falar sobre isso? Nós não somos daqui. Ele nos deu uma palavra. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar lá. Até chegarmos lá vai ter ventos contrários, mas Ele está dizendo: ei, eu venci já essas circunstâncias, eu estou acima delas, me chamam a andar por cima delas. É isso que significa que está escrito em Filipenses capítulo 4. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz, essa segurança, ela não depende de circunstâncias externas. Ela é independente. Não há entendimento que consiga explicar ou desprender de onde vem essa segurança, essa paz. O que faz jovens, até mesmo intelectuais, bem posicionados na sociedade, serem ameaçados de morte, serem jogados numa fornalha 7 vezes mais quente e não terem medo em momento nenhum. Aleluia. O que faz mães, pais entrarem com bebês no colo num lugar chamado Coliseu, esperando leões famintos virem devorá-los, e eles entram cantando. Nesse momento, na Nigéria, na África, cristãos estão sendo degolados, crianças, em vários países do mundo, está havendo perseguição. E sabe o que é maravilhoso? Eles estão em paz. Essa paz, essa segurança sobrenatural de que tudo vai dar certo. Você vai chegar do outro lado. Aleluia. Deus manda dizer para você, filho, você não precisa nem abrir o olho, você sabe o que eu estou falando com você. E eu vou falar de microfone porque essa igreja vai vir. É para a glória do Senhor. O que você tem passado dentro da sua casa é o meu processo. Hoje você disse para mim antes de vir para cá: eu não estou dando conta mais. Mas eu digo para você, filhinha, eu tenho um chamado na sua vida. E eu vou te levantar. Eu vou te honrar. Eu vou colocar o seu nome conhecido. O Senhor vai te entregar não só um diploma, mas alguns diplomas. O Senhor vai te fazer bem sucedido naquilo que o seu coração arde. O Senhor diz para você: anda por cima dessas circunstâncias. O segredo está em você se esconder. Hoje Ele renova a sua fé, Ele renova a sua esperança, Ele renova o seu amor. Está chegando um tempo de realizações na sua vida. Você tem passado dias difíceis, mas o Senhor, Ele renova as suas forças hoje. Ele se mostra acima das circunstâncias para você, Senhor. Ele diz: chega na sua casa, filho, e governe aquele lugar. Governe, mas não com armas naturais, com armas espirituais. Quando o diabo começar a falar, manda ele calar a boca. Aleluia. Você tem autoridade para isso. E o Senhor te diz mais: eu estou entregando algo na sua vida hoje. Você tem Bíblia? Está com sua Bíblia física aí? Crente anda com Bíblia física. Eu falo isso. Pega a sua Bíblia e abre ela. Enquanto eu pregava, você estava muito feliz com essa palavra. É
porque Deus estava falando muito com você. Por um momento que você pensou assim, eu queria ser usado assim, eu queria entender sua palavra assim. Abre a Bíblia. Alguém pode ficar para lá? Aleluia. O Senhor te entrega a palavra de sabedoria nessa noite. Você terá entendimento da palavra do Senhor. Você vai ter experiências extraordinárias estudando a palavra do Senhor. Se aplique. Na medida que você buscar, você vai receber. Na medida que você pedir, Ele vai te dar. Na medida que você bater, a porta vai se abrir para você. Vejo portas espirituais se abrindo para você. Espírito de Deus. Enquanto eu oro por ela, eu quero que você que tem alguma enfermidade, eu não sei o horário, eu acho que já venceu. Já venceu o horário, né? Me ajuda aí. Você que tem alguma enfermidade, vem correndo aqui para frente. Se você puder vir correndo, senão vem andando. Mas não